Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutar, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, diz-me palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aprada ao Senhor, igreja. Aleluia. Irmãos, não há um lugar melhor do que esse de poder buscar a presença de Deus. Essa semana foi uma semana assim que abençoada, irmão. Porque a luta muitas das vezes não é uma luta física, mas uma luta dentro de nós. O pastor, quando pediu mais ou menos aí há 2 semanas para poder trazer uma mensagem, e logicamente que temos que pedir a direção do Espírito Santo, e surge muitas coisas para você poder estar ministrando, e os versículos bíblicos vêm vindo, e vem aquela guerra, porque muitas das vezes queremos pregar, né, falar aquilo que é do nosso agrado, mas não é muitas das vezes aquilo que o Espírito de Deus quer testificar para a sua igreja, quer falar com a sua igreja, quer falar com a pessoa que está assistindo essa live. Porque nós sabemos que nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. E eu gostaria de voltar ao início, de começar no início de Gênesis, que Deus ele ama a família. E foi Deus que fez a família. Amém? Nós vemos que, como o mês retrasado, eu trouxe uma ministração que Deus ele preparou tudo. Depois criou o homem, do homem a mulher, e ali os dois se uniram para ser uma só carne. A união entre duas pessoas. E isso é um projeto de Deus. E isso é algo muito além do que pensamos ou imaginamos. Porque quando se fala de família, se fala de unidade, se fala de vínculo, se fala também de muitas lutas. Porque ninguém, irmão, vai casar e vai pegar um casamento pronto. Você pode passar por vários seminários, você pode passar por várias orientações, você pode ler milhões de livros,
Mas no dia a dia, irmão, é no dia a dia que vamos aprender o que é um casamento. Porque muitas das vezes nós casamos com uma pessoa totalmente diferente. A minha esposa é família de italiano. Eu sou família de pernambucano. Já é um temperamento mais... Eu não sou fácil, ela também não é. Porque muitos olham para a Daiane e dizem, ela coitadinho, o Roberto deve... Vai conviver com ela uns dias que você vai ver só que ela... Se está errado para ela, está errado. E é bom quando nós temos esse diálogo. E isso nós começamos a formar no começo do casamento, que não foi fácil, irmão. Como eu falei, eu casei com ela, eu tinha 29 anos, ela tinha 20 anos. A minha mentalidade era totalmente diferente da dela. A criação dela foi totalmente diferente da minha. Na minha casa foi totalmente diferente a criação. O meu pai, irmão, ele é uma benção. Ele ensinou para mim e para os meus irmãos aquilo que os pais deles ensinou para ele. E muitas das vezes eu não compreendia. O meu pai deu aquilo que os pais dele deram para ele. Mas só que a mentalidade dele parou e estacionou. Que ele poderia ter feito muito mais por nós. Mas eu não cobro isso dele. Porque a minha mentalidade foi de poder casar e poder sempre fornecer o melhor para a minha família, o melhor para os meus filhos. A nossa mentalidade tem que ser totalmente... Como que eu posso colocar a palavra aqui? A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade totalmente renovada. Se você muitas das vezes foi criado pelos seus pais, não tive amor, não tive carinho. Primeiro, irmão, você aceitou Cristo. Cristo supre toda a sua carência. Segundo, a igreja. Porque eu tenho certeza que essa igreja ama as vidas, essa igreja ama as pessoas. Tem pessoas comprometidas. Amém? Então, casamento é bênção. Casamento foi feito realmente para duas pessoas. Para o homem e para a mulher. E eu gostaria nesta manhã... O título dessa mensagem, desta manhã, edificando minha casa em Cristo. Edificando o quê? A minha casa em Cristo. E aqui, eu escrevi algo aqui que, eu digitando, eu pedindo a direção totalmente do Espírito Santo, e o dia a dia também, do qual eu e minha esposa vivemos. O que nós passamos um pouquinho, que não, logicamente que não foi fácil. Está entendendo? Só vai fazer 12 anos, e 12 anos que muitas das vezes eu tive que deixar algumas coisas, algumas manias para trás. Tive que deixar alguns hábitos para trás. Ela também teve que deixar alguns hábitos para trás. E não é fácil, irmão. E não é fácil. Porque dói. A mudança, ela... dói. E edificar a casa em Cristo não é fácil. Você poder edificar um lar na presença de Deus. Não é fácil edificar um lar nos caminhos do Senhor. Não é fácil quando os conflitos começam a surgir dentro de um lar familiar. Ou dentro de um casamento. Às vezes a falta de comunicação. Tem muitos homens, às vezes, que não gostam de se comunicar. Às vezes muitas mulheres que não gostam de se comunicar.
Quando eu casei com a minha esposa, eu ficava muito na minha, eu era muito caladão dele, né? Porque eu fui ensinado assim, meu pai não tinha diálogo conosco. Pode perguntar para meus irmãos, não tinha diálogo. Não tinha bom dia, se o negócio era benção, pai. Mas meu pai, ele ensinou aquilo que foi passado para ele. De nós podermos trabalhar, de nós podermos estudarmos. Foi o que foi passado para ele. Não tinha um vínculo. Não tinha uma comunhão, não tinha conversa com ele. Com ele tinha que andar na reta, não andasse na reta. Então não havia falta de comunicação. De eu poder dizer assim, ó, meu pai, ele é meu amigo. E você vai às vezes brincar com ele, meu Deus do céu, é complicado. Foi muitos anos às vezes para ele falar, você está falando com falta de respeito, rapaz? Eu falei, não, pai, não estou brincando. Às vezes tinha até uns conflitozinhos com ele, mas com o partir do ano ele foi compreendendo. Nós hoje, às vezes, brincamos. Às vezes, no mesmo tempo que estamos brincando, brigamos. Mas isso é família. Não muda. Porque ele tem um pensamento dele, eu tenho o meu. Não é obrigado eu concordar com o pensamento dele e ele com o meu. Mas temos que nos ajustar. Amém? Amém, igreja? A falta de compreensão, de compreender um ao outro. Que é complicado, irmão. De compreender o que o outro fala. Às vezes eu tenho essa complicação em casa. De compreender o que a Daiana realmente está falando para mim. Aí ela tem que voltar de novo, vamos lá, fita cassete, e poder falar de novo para mim poder processar. Muitas das vezes o que traz os conflitos também dentro de um casamento é o desemprego. Quando o homem ele fica desempregado. Quando atinge a área financeira. Se o casal não tiver uma estrutura, desaba. Porque quando há um desemprego, atinge a área financeira. E se atinge a área financeira, vem as dívidas. E muitas das vezes as dívidas começam a virar aquela bola de neve. E principalmente para o homem não é fácil. Ver todo mês as contas chegando. E às vezes ele ainda é desempregado. É estressante para o homem, porque ele quer suprir a necessidade dentro da sua casa. Por isso tem que haver um conjunto, uma unidade, tanto do homem como da mulher. Por isso que a nossa casa tem que estar totalmente edificada em Cristo, para podermos passarmos esses vendavais que a vida nos propõe. Muitas das vezes é desconcordância na criação do filho. Um fala eu deixo, o outro fala eu não deixo. Pode fazer. Ah, mas eu não deixei você fazer. Ah, mas a mamãe deixou. Então eu vou fazer. Então deixa a autoridade tanto do pai como da mãe. O filho vai aproveitando disso. Eu observo muito a Esté. Em casa é assim. Se a Daiana fala não, é não. Aí ela vem pro meu lado. Papai, você deixa eu fazer isso? Eu falo, não. Sua mãe falou o quê? Não. Então é não. Sua mãe falou o quê? É sim. É sim. Mesma coisa, o seu pai falou o quê? Não, é não. Trabalhando em conjunto. Em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2, versículo 24. Abra lá.
Mas o relógio voa. Gênesis capítulo 2, no verso 24. Amém? Diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Quando o casal toma a decisão do matrimônio, o casal já não são mais dois, mas eles se tornam um. Por isso que as decisões entre o casal sobre o casamento no lar familiar tem que ser tomada junto, o homem e a mulher. Tem decisões, irmão, que logicamente que o homem ele tem que tomar a frente. Mas tem situações que nos gastos da parte financeira, o homem e a mulher têm que sentar. Porque muitas das vezes o homem gasta mais. Às vezes a mulher gasta mais. E temos que trabalhar em conjunto. Para que não venham surgir os conflitos. Deus, quando chamou Abraão, a promessa não foi somente para ele, mas foi para Sarai também. Ou só foi para Abraão? Abra lá em Gênesis, capítulo 12. A promessa de Deus para todas as nações, através de Abraão. Amém? Diz assim, no verso 2, Gênesis 12, verso 2: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. No versículo 5, diz assim: Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram a fim de ir à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Irmãos, a promessa de uma grande nação foi para o casal. Porque Abraão era casado com Sara. Sim ou não? E nós vemos que quando Sarai partiu com Abrão para uma terra desconhecida, ela também creu na promessa de Deus. Houve uma concordância. Ela partiu junto com o seu esposo. Abraão não deixou Sara para trás. Mas eles foram juntos. Porque tanto Abraão como Sara creu na promessa de Deus. Ela creu naquilo que Deus tinha falado para Abraão. Que Abraão ia ser, vamos colocar hoje, o pai das nações, aonde que através dele Sara ia gerar filhos, porque sem Sara não tinha como Abraão ser pai. A unidade do casal.
A concordância. Abraão não foi sozinho. Mas ele levou consigo a sua esposa. Deixarão pai e mãe, os dois serão uma só carne, uma unidade. Os dois estavam em concordância. Agora imagina, mulher estéril ainda, irmão. Mas ela creu que no ventre dela, Deus ia conceder e ela ia gerar um filho. E ela partiu juntamente com Abraão. Quando o casal compreende que precisa um do outro, que o seu lar precisa ser edificado por Cristo, tudo começa a mudar, irmão. Tudo muda. Mas acabou as lutas, Roberto? Acabou os conflitos? Não. Mas quando a sua casa é edificada através da palavra de Deus, você vai buscar um refúgio. Você vai buscar orientação. Você vai buscar conselhos. Hoje nós vemos a sociedade totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Hoje dentro de um lar, dentro de uma família, há muitas divisões. E as divisões muitas das vezes vai prejudicando um como o outro, porque os dois são uma só carne. A base de um casamento feliz é o casal edificar a sua casa em Cristo. Salmo 127. Abra lá. A base de um casamento feliz é Cristo. É edificarmos a nossa casa na rocha. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar. Aí diz no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados quando dorme. No casamento, irmão, nós temos que ter a confiança em Deus. Quando nós fomos adquirir a nossa casa, nós não tínhamos dinheiro para poder dar entrada. Nós morávamos aqui ainda no Joque e eu cheguei para minha esposa, nós conversávamos, né? Falei, filho, olha, eu não tenho dinheiro, mas o nosso pai tem. Ele é dono das imobiliárias, ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo e primeiramente das nossas vidas. Nós vamos orar aqui um mês. Se o Senhor nos der a casa, amém. Se não nos der, vamos servir Ele do mesmo jeito. E oramos. E o Senhor deu condições para nós podermos adquirir a nossa casa.
a Esther, fiz tratamento. Depois do tratamento que eu fiz, ainda passou um tempo ainda e nós começamos a orar. E muitas das vezes eu via ela angustiada, porque os irmãos perguntavam, vocês nunca vão ter filho, nunca vão ter filho, e nós olhávamos um para o outro e dizia, milagre de Deus. Mas um dia, como eu trabalho e chego de madrugada, Deus, Ele me levou uma semana inteira a meditar em Gênesis, capítulo 12 e em diante, que Deus promete um filho para Abraão. E eu comecei a orar em cima daquela palavra. E a partir daquele mês, irmão, foi aonde a minha esposa engravidou, porque o Espírito Santo estava testificando a palavra dele para dizer, medita, leva no mundo espiritual e sela juntamente crendo. Um casamento, passamos por muitos conflitos, irmão. Eu e minha esposa. Mas o nosso lar, o nosso privilégio, a nossa casa, a nossa família, está o Senhor em primeiro plano. Porque em Cristo encontramos refúgio. Em Cristo encontramos uma saída. É em Cristo que nos momentos de conflito nós começamos a refletir. E começamos a nos humilhar perante a Deus para ver um aquebrantamento. Para podermos termos diálogo, para podermos conversar. Muitas das vezes algo que eu falei, ou que a outra pessoa falou, que me machucou, que me feriu. Um lar edificado, irmão, tem diálogo, tem conversa, tem planejamento. Um lar edificado não pensa em separação, mas ele pensa em estruturar a sua casa em Cristo. Josué, capítulo 24, no verso 15. Josué, ele tinha a casa dele totalmente estruturada, edificada em Deus. Josué 24, 15. Diz assim: mas se vós parecer mal, ou servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz assim, porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Josué tinha uma base, uma estrutura. Josué diz assim, ó, se você quiser servir os outros deuses aí, ó, vai. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa estruturada. Uma casa que dependia totalmente da direção e da presença de Deus, da essência de Deus. No casamento, não pode haver divisão. Os dois têm que trabalhar junto. Tomar decisão junto, passar pelas lutas junto, vencer as crises junto do relacionamento, buscar
a Deus junto. Um lar feliz, uma família feliz. Deuteronômio capítulo 32, no versículo 4, não precisa abrir, diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto Ele é. Quem tem a sua casa edificada em Cristo, não busca seus próprios interesses, mas trabalham junto para fazer um ao outro feliz. Amós capítulo 3, para nós encerrarmos. No verso 3 diz assim: a casa andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Você que está assistindo nessa manhã, essa live, às vezes a tua casa pode estar totalmente desabando, você possa estar passando por conflito, mas que nesta manhã você possa tomar essa decisão e dizer assim como Josué disse, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe que o Senhor venha edificar a sua casa, deixe que o Senhor venha edificar a sua vida. Separação não é a solução. A solução é Cristo. Está dentro do lar familiar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Estrutura a tua casa, meu irmão e minha irmã, na palavra do Senhor. Um lar edificado, irmão. Oh! Aleluia, Senhor. Que nessa manhã o Senhor resplandeça a tua glória sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, edifica as casas, edifica os lares familiares. Dá estrutura, Senhor, para o homem, dá estrutura para a mulher, Senhor, para vencer os conflitos, para vencer as adversidades. O Senhor possa, meu Deus, totalmente, Senhor, edificar a minha casa, edificar a minha família. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a minha filha, Senhor, venha ser, meu Deus, uma flecha na mão do guerreiro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abre a visão do teu povo, abre a visão da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para que venha, meu Deus, haver estrutura sobre os lares familiares, onde famílias vão ser alcançadas, porque família, Senhor, é um projeto que nasceu no teu coração, Pai, em nome de Jesus e em nome de Jesus, ó Deus. Por causa dos meus pecados, Jesus se entregou por mim. O seu plano era um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao
nesse momento, em nome de Jesus. Que você possa fazer agora um propósito com o Senhor, de colocar essa palavra em prática, de você se unir à sua esposa, e que se você precisa, pede perdão a ela. Você, esposa, se unir ao seu esposo e pedir perdão. Trazer os seus filhos para a mesa e fazerem um voto ao Senhor, de estarem servindo a Ele de todo o coração, de estarem perdoando uns aos outros, de colocarem em prática a comunicação que traz glória ao Senhor. Nós estamos cantando um cântico que diz glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro. E a maior de todas as ações é a prática. Coloque em prática o que você ouviu nesta manhã. Espírito Santo nos leva a ser famílias sacerdotais, a ser uma nação santa, a ser um povo que vive a palavra, e o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, coloque em prática agora. Seja homem de verdade, e você mulher, seja uma mulher verdadeira, e busque o Senhor colocando em prática, e você possa declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Senhor, em teu nome nós tomamos essa atitude. Venha o teu reino, venha a tua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. A Jesus Cristo seja. Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou.